Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do programa Difusão Digital da ABM, que é a Associação Brasileira de Metalurgia, Materiais e Mineração. Eu sou o Vando Andrade, supervisor de vendas do Grupo Vica Contras. É uma honra poder participar hoje como moderador do nosso webinar. Bom, hoje dentro do nosso tema, nossas empresas, apresentamos o webinar Felicidade no Trabalho como Estratégia de Performance. O objetivo deste encontro é mostrar como saúde mental, engajamento e bem-estar impactam diretamente a produtividade, o foco, a tomada de decisão e os resultados nas organizações. Durante a apresentação, vocês podem enviar suas perguntas pelo chat e, ao final, elas serão respondidas pela nossa palestrante. Lembrando também que este webinar ficará disponível no canal ABM TV no YouTube. Aproveitem também para se inscrever gratuitamente no canal e ter acesso a diversos conteúdos técnicos, palestras, podcasts. Bom, a dinâmica do nosso encontro ocorrerá em 2 blocos. Primeiro, acontecerá a palestra e o segundo bloco, vamos para a rodada de perguntas e respostas. Bom, e agora, para darmos início, eu convido a Priscila Cabaquian, uma executiva com mais de 25 anos de experiência profissional nas áreas de vendas, RH e operações, sendo grande parte como responsável pelo desenvolvimento, gestão de lideranças no Brasil e no exterior. E é também atualmente a CEO do Grupo Vica Contras. Bom dia, Priscila, seja muito bem-vinda e é com você. Obrigada, Wanda, obrigada a todos os participantes aqui. É uma honra poder falar de um tema tão importante hoje em dia, um tema que eu tenho estudado já há mais de 10 anos. Poucos sabem, mas a ciência, a felicidade tem uma ciência por trás dela, né? É uma recente, digamos, na nossa história aí da humanidade, há 30 anos esse tema tem aparecido cada vez mais. E trazer um pouco para vocês aqui hoje do que eu tenho estudado, compartilhado e percebido ao longo aí da minha carreira e dos meus estudos, tá? Como o Vando disse, no final a gente vai ter um tempo aí bem bacana para a gente poder tirar algumas dúvidas, mas podem, à medida que eu for falando, podem ir colocando aí no chat para o Vando e organizando isso, tá legal? Vou começar a compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Todos enxergam bem, Vando? Todos, se o Vando puder me responder aqui, se todos já conseguem enxergar aqui a apresentação, a gente já pode começar. Perfeito, gente. Muito obrigada. Bom, sim. Perfeito. Então, a nossa ideia aqui hoje é falar de felicidade no trabalho como estratégia de performance. Um pouquinho antes de começar a falar do tema, até aqui pelo ritual aqui da ABM, do qual o Grupo Vica é sócio já há alguns anos, né, da associação. O Grupo Vica é uma empresa nacional com mais de 25 anos de experiência no mercado. Depois está um pouquinho quem que nós somos, como é que eu vim parar aqui, né? Enfim, a gente importa equipamentos de vários lugares do mundo e aqui nós vendemos não só os equipamentos, mas principalmente as soluções, tá? As soluções que vêm junto com os equipamentos. Que soluções? Em medição, em conectividade, para uma ampla variedade de processos industriais. Muitos associados da IBM são nossos clientes, muitos devem inclusive estar aqui. Agradeço o prestígio duplo aí por ser nosso cliente, por também estar participando. E mais informações, claro, vocês podem recorrer ao nosso site e ao Vando, que é o nosso supervisor de vendas. Alguns números importantes: temos mais de 25 anos de experiência, mais de 150 produtos aí, tipos de produtos que nós comercializamos, mais de 2.000 clientes atendidos e mais de 6.500 soluções atendidas também. Então, como eu disse, não são só os produtos, mas também a prestação de serviços. Quando a gente fala de prestação de serviços, nós temos um braço aqui, uma empresa chamada K Performance and Solutions Management. A K é uma parte do grupo Vica, tá? Dedicado a oferecer serviços. Nosso objetivo é garantir que cada interação seja marcado por excelência, refletindo aí esse nosso compromisso há quase 3 décadas com excelência e inovação. Então, alguns dos nossos serviços que muitos de vocês podem já conhecer, sei que tem muita gente aqui participando que é técnico, eu acho super bacana poder falar de um assunto tão subjetivo, tão humano, né, como felicidade no ambiente técnico. Então, nós temos, sim,
Nós nascemos com essa vocação de serviços técnicos de instalação, manutenção, sempre nos mercados de instrumentação, medição e automação. Então, instalação em campo, comissionamento, manutenção, medição, calibração, treinamentos especializados, mas também temos, né, um braço aí de desenvolvimento organizacional, que é consultoria e facilitação para empresas e indústrias. Aí, realmente, é uma complementariedade, digamos assim, ao braço aí dos serviços técnicos, mas foi uma necessidade que a gente começou a perceber que existia quando a gente começou a compartilhar alguns modelos que eu trouxe para a Vica há 6 anos atrás. É aqui que eu entro, né? A minha formação, como o Vando disse, são de vários setores, são de vários mercados, e aí eu estou na Vica há 6 anos atuando aí com foco em pessoas. Inclusive, para quem tiver interesse, essa semana foi ao ar na ABM, no canal do YouTube da ABM, foi ao ar um podcast super bacana sobre o papel da mulheres nesse mercado prioritariamente masculino, né, da mineração, da siderurgia, enfim, mas vale a pena assistir. O Vando vai colocar aqui para vocês no chat o link para o podcast. Eu participei lá com 2 outras profissionais maravilhosas, e não é só para as mulheres assistirem, tá? Mas acho que é mais assim um foco, claro, um cunho aí do papel da gente chegando nesse mercado, principalmente eu que não sou técnica, chegando no mercado prioritariamente masculino, mas sempre muito bem-vinda e sempre muito bem aceita aonde eu tenho participado aí junto com a ABM em outros fóruns também. Então, fiquem à vontade para buscar esse podcast também, que aí é onde eu entro. A minha praia, digamos assim, é a gestão de pessoas, tá? Bom, entrando no nosso tema, então, aí um pouco sobre a felicidade, eu vou começar com a pergunta que mudou a minha forma de liderar. Eu tenho mais de 25 anos de experiência, quase 30 anos aí, e desde muito jovem eu assumi papéis de liderança. E muitas vezes, como a maioria dos líderes ainda acontece, eu assumi meu primeiro papel de liderança há quase 28 anos atrás, muito jovem, aí com os meus 20 e poucos anos, e ainda acontece, eu vejo muito nas empresas, que a gente assume papéis de liderança sem estar preparado para tal. Muitas vezes eu sou um bom técnico, muitas vezes eu sou um bom profissional, eu sou uma pessoa muito capacitada, mas ninguém me ensinou como é que eu faço para liderar. E aí eu me perguntei lá muito tempo atrás, se as pessoas que estavam no meu time estão apenas trabalhando ou também estão florescendo. O flourish, que é um termo muito usado em inglês, principalmente tem inclusive o nome de um livro do Martin Seligman, que é o pai da psicologia positiva. O que é florescer? É desenvolver, é crescer, é desabrochar, é movimento, é desenvolvimento, é crescimento. Então, se a gente estiver só trabalhando, essa pergunta também vale para a gente também, né? Só estou trabalhando, né? Ou eu também estou florescendo, estou vendo crescimento. E isso o florescimento é uma forma muito bacana de a gente começar a perceber o desenvolvimento. Então, essa foi uma pergunta que eu lá atrás me fiz, claro que sem esse conhecimento que eu tenho hoje, sem esses termos que hoje existem, mas era um questionamento genuíno. O que eu estou fazendo, o que eu estou criando de impacto na vida das pessoas, tá? Quando a gente fala de felicidade no trabalho, o objetivo aqui da nossa apresentação é criar essa consciência sobre como a felicidade no trabalho afeta diretamente a saúde mental, tema cada vez mais aí aparecendo, principalmente com a NR1 abraçando essa causa também a partir agora, oficialmente, a partir dos próximos meses, mas principalmente, gente, não só a saúde mental, e como consequência, a produtividade e a performance dos colaboradores. Se eu não estiver bem, se eu não estiver percebendo que eu estou florescendo, que eu estou feliz, e a gente vou tomar um pouco de cuidado quando eu falo de felicidade no trabalho, e várias vezes eu vou trazer isso, porque sempre gera uma certa... um certo preconceito de que todo mundo tem que ficar feliz o tempo todo, de forma alguma. Não é disso que eu estou falando, tá? Eu estou falando realmente de um estado em que a conta feche no final da semana ou do mês, de que eu estou em momentos mais saudáveis, produtivos, de melhor performance do que não, tá? E a partir dessa tomada de consciência de entender o que é a felicidade no trabalho, a gente começa a conversar sobre o tema. A gente começa a desenvolver um tema que muitas vezes fica ou só na seara do RH ou em algumas rodas de conversa, mas que precisa
passar a ser visto como performance, como uma estratégia da empresa mesmo, buscando ações efetivas cada vez mais. Se a gente tem alguns indicadores que eu trago aqui para vocês. Quando a gente fala de felicidade, muitas vezes parece muito intangível, mas se eu olhar para a felicidade, como muitas empresas já fazem, como um indicador operacional, a gente começa a dar um pouco mais de atenção para um tema tão importante, tá? E aí, pegando o gancho nessa coisa dos preconceitos que a gente tem em relação a esse tema, queria falar um pouquinho do cenário atual. Eu gosto muito dessa imagem aqui, porque quando a gente fala de felicidade, a gente muitas vezes se remete à meditação, a abraçar uma árvore, a tomar um chazinho, né? A respirar. É tudo isso também, mas não é isso aqui. Isso aqui não é no meio do meu trabalho que eu vou parar de trabalhar para poder ter aquele momento. Embora é muito importante, é comprovado que eu preciso de pausas. Mas eu quis brincar um pouquinho aqui com vocês, que não é ficar isso aqui, não é ficar nesse estado zen aqui o tempo todo, não. Mas é trazer para a gente, para o nosso dia a dia, micro decisões, micro movimentos que vão movimentando aí toda a empresa em termos de estratégia para, de novo, sermos mais produtivos, melhor performarmos, porque estamos num estado de saúde físico e mental melhor, tá? Então, alguns dados importantes. A NR1, a partir de maio agora, desde o ano passado, existe toda uma preparação, todo um ensaio aí para que a avaliação dos riscos psicossociais no ambiente de trabalho seja obrigatório, né? Infelizmente, temos um recorde aqui, mais um recorde que o Brasil bate e a gente não tem orgulho, mas precisa trazer, principalmente quando a gente está falando de indicadores, de números. Em 2025, o Brasil registrou um recorde histórico de afastamentos no trabalho por transtornos mentais, com mais de 500 mil licenças aí em virtude de transtornos relacionados à saúde mental, representando uma alta de 15% já em relação a 24, que já tinha sido um recorde, o que tudo indica que, infelizmente, a gente continua repetindo, a gente continua quebrando um recorde que não é bom, né? Mas que, por outro lado, traz para a gente um olhar, traz para a gente uma preocupação, uma atenção sobre assuntos que precisam sim ser tratados, como depressão, ansiedade e principalmente pressões no trabalho. Nós todos trabalhamos por metas, trabalhamos com pressão, em nenhum momento de felicidade no trabalho não é ter pressão, pelo contrário. Felicidade no trabalho é saber lidar com a pressão, desde que seja uma pressão que seja fundamentada, que tenha aí todo um motivo por trás, seja por prazo, seja por metas, enfim, é normal, né? Como eu sempre falo, eu tenho uma filha de 19 anos que está na faculdade, está começando a entrar aí no mercado de trabalho, e eu falo para ela que trabalho dá trabalho, né? Senão seria outro nome, mas que seja prazeroso. A maioria de vocês, como eu, passa mais tempo no trabalho, trabalhando, do que em outras situações. Então, que seja, não dá para a gente querer ser feliz só no final de semana ou só na hora que a gente sai do trabalho, né? A gente precisa ter esse estado de saúde mental e físico nos acompanhando a maior parte do tempo de uma forma satisfatória, tá? Um segundo ponto aqui importante, que aí é uma realidade mundial. Quando a gente fala de recordes aqui no Brasil de afastamento, não é só nós, não, tá? Não é só o Brasil que está com esse problema, digamos assim. Gente, me desculpem aqui. Eu deixei tudo no avião, mas não sei por que entrou ligação aqui, me perdoe. Vamos lá, a realidade mundial a Organização Mundial da Saúde também estima que 12 bilhões de dias úteis sejam perdidos globalmente todos os anos devido à depressão e ansiedade. Então, o quadro de depressão e ansiedade no Brasil também não é, infelizmente, uma realidade só do Brasil. E isso representa. E é muito legal ter essa apresentação aqui, porque muitos de vocês começam já a pensar. Quando eu falo sobre esse tema, o ano passado eu tive a oportunidade de falar sobre esse tema no 15º Workshop de segurança e saúde ocupacional da ABM lá em Ipatinga. Vou estar junto esse ano também. E muitas pessoas falavam comigo no final da apresentação da palestra: Pri, como é que eu faço para o meu líder ver isso aqui? Como é que eu faço para o meu chefe ver isso aqui? Então, vai estar no canal do YouTube também essa apresentação, mas quando a gente falar de números, a gente começa a trazer para a liderança. Quero acreditar que tem bastante líder aqui participando também, mas
É muito importante vocês entenderem que quando a gente começa a trazer alguns números, eu trago bastante número aqui para a gente poder sensibilizar aquelas pessoas que ainda são um pouco mais céticas sobre o assunto. É perda de tempo, é perda de dinheiro e perda principalmente de vidas aí, de seres humanos que poderiam estar trabalhando numa outra situação muito melhor, tá? Um outro assunto também, pensando aí no cenário, falamos então da NR1, falamos aí do impacto da OMS estudando isso, temos também a saúde social. A Kasley Killan é uma cientista social de Harvard, ela foi uma das palestrantes de maior repercussão no último SXSW. Eu estava falando aqui do ano passado, ela já está acontecendo agora o desse ano, e ela de novo está lá falando sobre o conceito de saúde social, quão importante é a importância crescente, que a gente vai entender como é importante as relações das pessoas para a nossa saúde social. Principalmente depois da pandemia, a gente ainda tem muito isolamento, não apenas físico, mas social, das pessoas estarem um pouco mais fechadas, e como isso vai repercutir no nosso dia a dia e no nosso trabalho. As relações são super importantes, relações saudáveis são muito importantes no ambiente de trabalho da gente, tá? Indo um pouquinho mais aqui, um pouco mais de conceito também, eu queria trazer o modelo de 50-10-40 da Sônia Lyubomirsky, que também é uma cientista bastante renomada nesse segmento. Eu trouxe alguns nomes importantes aí, talvez alguns de vocês também conheçam ou não, mas enfim, de novo, com fundamento, com estudos de mais de 20, 30 anos, para entender os componentes essenciais da verdadeira felicidade. E cada vez mais esse tema vai aparecer. Alguns nomes que eu cito aqui, alguns devem conhecer, mas comecem a pesquisar e vão ver que realmente são nomes bastante fortes que cada vez vão permear mais ainda o nosso mercado aí corporativo, tá? O que é o componente do modelo 50-10-40 da Sônia? O que que ela fala para a gente, né? Aqui a gente pode brincar de olhar o copo meio vazio ou o copo meio cheio, né? Porque realmente tem pessoas que têm uma predisposição maior a serem felizes, e aí é da genética mesmo, é predisposição, tá? Não é uma garantia. Emocional, temperamento mais voltado para a felicidade, a gente vê que tem o chip da felicidade, tem umas pessoas que têm uma visão mais otimista do mundo do que outras, isso é comprovado pela ciência. Uma atenção que eu acho que vale a pena, que eu sempre provoco aqui, circunstâncias da vida, o que acontece comigo, como condições externas, como renda, ambiente, estabilidade, apenas 10% do impacto disso na minha felicidade, tá? E aqui vem uma provocação para todos vocês, e que eu me provoco também todo dia, né? Porque a gente tem que buscar isso todo o tempo, de como é que eu posso realmente estar melhor, ser mais saudável mentalmente, fisicamente, sempre se comparando eu comigo mesma, né? A Pri de agora e a Pri de março de 26 com a Pri de março de 25, é assim que eu funciono, pra gente, a régua tem que ser sempre a gente, mas como é que eu tenho, quais atividades intencionais que eu tenho feito, né, que eu faço de propósito, com a intenção, como gratidão, autocuidado, fortalecimento de relações e outras tantas, a minha visão de mundo, como é que a visão de mundo que eu tenho, ela impacta 40% na minha felicidade, no meu bem-estar, na minha digamos, no meu otimismo e obviamente, na consequência dos atos que eu tenho, tá? Então, eu gosto de pensar nesses 40% aqui como ajustes finos no processo. Se eu tenho esse controle aqui eu não tenho controle mesmo. Aqui é muito difícil eu ter controle sobre tudo que acontece. É muito difícil, não, é impossível. Genética, ou é ou não é. E, de novo, né? Não adianta eu ter essa predisposição se eu não tenho atividades intencionais para poder fazer isso aqui funcionar. Então, a provocação aqui é, sim, que pequenas mudanças mas consistentes é o que faz a gente criar uma nova mentalidade, um novo comportamento. Eu gosto muito de pensar, e muitas vezes a gente sai de uma conversa como essa, né? A gente chama de palestra, mas eu gosto mais de uma conversa, vou chamar assim, porque daqui a pouquinho vocês vão ter oportunidade de falar aqui também, trazer as perguntas para a gente, e depois vou deixar meu contato também para quem quiser continuar essa conversa em outro momento, fico à disposição. Mas o importante aqui é a gente entender que eu o tempo todo tomo decisões, né? O ser humano nós somos racionais. Mesmo quando eu falo, agir sem pensar. Não, eu sempre penso, é que muitas vezes eu penso rápido demais,
então parece que eu não pensei. Mas se eu consigo, e muitas vezes a gente quer, não sai de uma conversa como essa, né? E a gente já quer mudar tudo agora. Então, eu já vou mudar tudo agora, eu já vou falar com o meu líder, eu já vou começar a fazer exercício físico, eu já vou começar a meditar, eu vou começar eu vou chamar meu time aqui para a gente fazer algumas ações. Ótimo, legal essa provocação, mas a gente tem que começar com pequenos passos, né? Muitas vezes o menos é mais. Então, começar a perceber as micro decisões que eu tenho no meu dia a dia que me fazem, no final de um período, seja uma semana, um mês, um ano, né? Um tempo, poder ter ações mais consistentes e que passam a fazer parte do meu hábito, do meu comportamento, tá? E aí, pegando já esse gancho no conceito da Sônia Libemeski, eu trago o conceito de felicidade no trabalho. O que é felicidade no trabalho? Felicidade no trabalho se refere a um estado emocional positivo em que um funcionário sente, que ele sente, né, que a gente sente, em relação ao ambiente de trabalho, incluindo a satisfação com o trabalho, a realização e os relacionamentos. Então, é o ambiente, sim, é como eu me comporto, como satisfeito eu estou em relação a ele, o quão realizado eu estou, e relacionamento é muito importante. Relacionamento é um dos pilares mais importantes da felicidade no trabalho. Esse conceito abrange aspectos como motivação, engajamento e bem-estar psicológico, tá? Acho importante aqui, de novo, reforçar e tirar um pouco do romantismo. Não é ser amigo de todo mundo, não é estar feliz o tempo todo, não é fingir que o problema não existe, não é nada disso, tá? Não é um ambiente leve o tempo todo. Um ambiente leve o tempo todo não performa, né? Se a gente vai para academia e pega o mesmo peso o tempo todo, eu não vou criar músculo. Se eu me proponho a andar e eu vou andar e tô conversando junto e tô andando muito lentamente, o resultado não vai vir. Então, não é de leveza que eu estou falando. Eu estou falando de um ambiente onde as pessoas conseguem, elas percebem que estão evoluindo, sabem o que vão fazer, sabem o que tem que fazer, né? E conseguem lidar com pressão sem adoecer. Pressão sempre vai ter no trabalho, mais ou menos. Tá? Então, como é que eu lido com essas pressões sem adoecer? Então, mais uma vez, gente, não é um ambiente leve o tempo todo, não é um ambiente feliz o tempo todo, porque para a gente saber o que é felicidade, a gente tem que saber o que não é felicidade, né? A maioria de vocês já deve conhecer, deve ter assistido os filmes lá da Disney divertidamente, né? As emoções que movem a gente, eu preciso saber as polaridades para poder entender o que eu estou sentindo. Mas principalmente, mais uma vez, saber o que eu tenho que fazer, saber, perceber que eu estou evoluindo e conseguir lidar com pressão sem adoecer, tá? Então, indo um pouquinho mais no âmbito aí de felicidade no trabalho, para a gente refletir alguns números importantes aqui. Do Instituto Gallup, Instituto Internacional, que traz sempre pesquisas nessa linha também. Como eu disse, o problema da saúde mental e que afeta a produtividade, que afeta a performance, não é um problema só do Brasil, infelizmente, né? E é um problema mundial. Então, aí nós temos absenteísmo, colaboradores felizes que sentem que estão crescendo, que sentem-se engajados, que têm bons relacionamentos, tendem a faltar muito menos que os que não têm essa percepção. Então, absenteísmo é percebido também. Produtividade, as pessoas que trabalham felizes são mais produtivos, a gente pode perceber com a gente, num dia que eu estou mais no que a gente chama de flow, né, no fluxo, mais engajado, com melhores relacionamentos, com com melhor percepção sobre o que eu estou fazendo, eu sou mais produtivo, com certeza. Executivos, muitas vezes, apesar de não saberem por onde começar, entendem cada vez mais. Eu fiz o ano passado uma pesquisa para uma grande empresa sobre um diagnóstico sobre cultura comportamental, porque o CEO da empresa estava no grupo de um almoço com outros CEOs falando dos indicadores, do EBITDA, do lucro da empresa, e um deles provocou ele, mas e o seu índice de felicidade corporativa? Existe índice sobre isso? Como é que tá a sua cultura comportamental? Como é que é a cultura da organização? Ele tomou um susto. Então, ele me chamou para fazer esse diagnóstico e eles sabem que é crucial para o sucesso. Muitas vezes eles não sabem como começar, mas está comprovado pela produtividade, pelo absenteísmo e principalmente aí
com o Wanda à frente da área de vendas e muitas pessoas aqui também devem participar, devem ser dessa área. Eu já fui por muitos anos da área de vendas, vendedores felizes, né? Apresentam vendas maiores. Porque também, gente, vamos lá, acreditando ou não, tudo é energia. A gente não gosta, se eu não acredito nisso, mas se eu entrar numa loja e vou ser atendida por alguém, ou vocês mesmos vão entrar em contato com o fornecedor, com alguém que vocês percebem que a energia, o atendimento não tá bacana, a energia não tá legal, se você não se sente acolhido, a gente não vai querer comprar. Então, com certeza, um vendedor que consegue criar esse relacionamento, que consegue se engajar com o cliente, com certeza vai ter mais sucesso nas vendas também, né? Se isso aqui fosse uma máquina, a gente trabalhando aí, indo um pouquinho mais para o âmbito mais técnico, a gente falaria que a gente, com alguns ajustes na máquina, algumas manutenções, eu teria aí um ganho operacional muito grande. O problema é que o ajuste aqui é mais sutil, ele é mais intangível. A gente está falando de cultura, comportamento, liderança, ambiente. Então, é mais difícil da gente medir de uma forma como a gente vende aqui nossos instrumentos, né? De medição de vazão, enfim, de várias formas, é mais difícil. Mas no dia a dia. E talvez um problema que a gente precise ficar atento é que quando começa a pensar nesse assunto ou medir isso, já é um pouco tarde demais. Então, eu preciso ficar um pouquinho atento aos primeiros sinais aí de que alguma coisa não tá legal. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho quais são esses sinais, tá? Resultados sustentáveis começam com pessoas sustentáveis. Felicidade, gente. E aí acho que é uma frase para vocês. Tiram foto, daqui a pouco vocês vão ver lá no YouTube a participação, levar para o líder que felicidade no trabalho não é um luxo organizacional, é uma estratégia, tá? Não é, isso é firula, isso é só a empresa, a empresa até pensar nisso já era, não, vamos lá. Não é luxo isso aqui é tema de estudo, grandes corporações, inclusive, já têm Chief Happiness Officers trabalhando nelas, que são os chiefs, os heads, as cabeças de felicidade corporativa, e todas as empresas, elas existem por causa de lucro e de resultado. Claro que a gente tem empresas mais engajadas em ESG, empresas mais preocupadas com o ser humano, não estou discutindo isso, a gente prega isso, são valores, mas no final as empresas querem resultado e performance. Resultado sustentável que permeia muito tempo começa com pessoa saudável, tá? E quais são os principais fatores que influenciam, então, a felicidade no trabalho? São vários fatores, eu vou trazer alguns para vocês aqui, tá? Eu elenquei os principais. Relações interpessoais, sobretudo com a liderança. Quem nunca ouviu aquela frase de eu não peço demissão, as pessoas não pedem demissão da empresa, pedem da liderança. Alguns de vocês talvez até tenham já passado por isso na carreira de vocês. Eu gosto da empresa que eu trabalho, gosto do que a empresa me oferece, mas eu não consigo ter uma relação boa com a minha liderança. Embora eu desde pequeno falo para minha filha que chefe e professor a gente não escolhe, né? Porque às vezes ela era muito pequenininha e ela quis não estudar mais matemática porque ela não gostava do professor. Eu falei, não, para tudo, vamos lá, né? Chefe e professor a gente não escolhe. É claro que quando a gente é criança, quem escolhe a nossa escola são os nossos pais, e quando a gente cresce, a gente pode escolher o nosso trabalho. O ponto é que acontece, eu faço mentoria de carreira e eu percebo muitas vezes que as pessoas querem pedir demissão da liderança, não aguento mais trabalhar para aquela pessoa, com aquela pessoa, mas você não tem garantia nenhuma que numa nova oportunidade você vai ter um líder diferente. Então, aí a gente volta para aquelas 40% das ações intencionais que a Sônia fala para a gente. Como é que eu lido com uma liderança que não é exatamente como eu gostaria? E, de novo, a gente vai falar um pouco de como é que eu posso, inclusive, liderar a minha liderança em processos como esse, de mudanças de comportamento, tá? Então, liderança, sim, é muito importante. Para os líderes que estão aqui, no final da nossa conversa, eu vou trazer um pouquinho de como é que a gente pode trabalhar isso melhor, mas é um movimento de várias partes que precisam ser feitos, tá? Ambiente organizacional, é muito importante o ambiente que eu tô, não só em termos físicos, principalmente para quem trabalha em grandes empresas como vocês, né, que trabalham lá na ponta, no chão da fábrica, em campo, tem que estar todas as normas de segurança que precisam ser levadas em consideração, com certeza, mas não só isso, né? Todas as normas, escritório também, a luz,
a cadeira, o computador e tudo isso, mas não só isso, mas também aspectos intangíveis, né? Da energia, do clima organizacional, como é que as pessoas trabalham naquela empresa. Oportunidade de crescimento é muito importante para algumas pessoas mais do que para outras, mas oportunidade é sim o fator que influencia bastante. Equilíbrio entre vida profissional e pessoal, afinal nós somos um só. A pandemia veio para romper um pouquinho esses paradigmas que a gente ainda tinha de a Priscila profissional e a Priscila pessoal. Gente, eu sou uma só. Eu tô aqui, eu continuo, né, filha dos meus pais, mãe da minha filha, madrinha do meu afilhado, enfim, eu continuo com os meus papéis amiga, mulher, tudo isso. Neste momento eu estou priorizando, CEO da Vica, né, do Grupo Vica, neste momento eu estou priorizando o papel de palestrante, de apresentadora de um tema para vocês, mas eu continuo sendo quem eu sou nos meus outros papéis. Então é muito importante entender que nesse momento eu priorizo esse papel, mas o equilíbrio é importante sim, porque afinal somos um só. Reconhecimento do desempenho, todo mundo gosta do reconhecimento, algumas pessoas mais, algumas pessoas menos, algumas pessoas vocês vão se reconhecer ou reconhecer, precisa de um parabéns o tempo todo, né? Outras pessoas não, mas precisam do reconhecimento. Olha, gostei da sua participação naquela reunião, parabéns pela sua postura. A gente não é um hábito nosso a gente ter esse reconhecimento de uma forma mais constante. E um outro gap que é muito sério, na maioria das empresas que eu visito e no que eu vi na minha trajetória de carreira, é a cultura de feedback irregular. E muitas vezes ele só aparece numa avaliação de desempenho ou quando alguém chega querendo criar uma campanha ou uma pesquisa. Então, é muito importante que a cultura de feedback regular aconteça. E quando eu falo de cultura de feedback regular, gente, não precisa muitas vezes de muita coisa, não. Não precisa, claro, tem sistema, tem um monte de coisa que às vezes a empresa tem, que faz parte aí da estratégia do RH, e ela é super válida, mas eu chamo para um café, chamar começa aquela troca de e-mails, de 20 e-mails, que não chega a lugar nenhum, chama a pessoa, pega o telefone, liga para a pessoa, se possível, chama para um café pessoal, se não, chama para um café virtual, pega um cafezinho, pega um cafezinho aqui, mas o feedback aí, né, essa coisa de poder trocar figurinhas, ela é muito importante também, tá? E falando em ambiente organizacional, e falando em tudo isso aqui também, mas principalmente quando a gente falar de ambiente organizacional, relações com a liderança, equilíbrio, oportunidade, nós temos aqui um indicador invisível das empresas saudáveis, né? Como é que as pessoas falam do trabalho quando o líder não está na sala? Porque todo mundo sabe que nós temos aí pelo menos duas empresas, né? Dois ambientes, o oficial, né? O que está acontecendo e que todo mundo enxerga, e os bastidores, né? No corredor, no chão da fábrica, no cafezinho, na hora do almoço. Então, é claro que a gente não tem como saber o tempo todo como é que falam do líder quando ele não está na sala. É, quero acreditar que eu, como líder, falo melhor de mim do que não, né? Mas não é só falar bem, né? Também é questionar algumas decisões, é questionar por que que ela tá mais brava hoje, por que que hoje ela tá mais inflexível, mas de modo geral, de novo, esse é o verdadeiro indicador da cultura, da liderança e felicidade no trabalho, né? Como as pessoas falam do trabalho delas quando eu não tô? Tá legal, não tá legal? Eu tô vendo crescimento, eu tô vendo que eu tô florescendo, eu tô vendo que tem oportunidades, estou recebendo feedback, as relações estão sendo saudáveis aqui dentro. E, de novo, gente, não é o tempo todo. Eu penso sempre na felicidade como uma conta bancária, né? Eu estou mais feliz, menos feliz. Como é que eu terminei a semana mais produtivo, menos produtivo? Nossa conta é dinâmica. Entra dinheiro, sai dinheiro, só não pode sair mais do que entra. Então, a gente precisa fazer essa conta fechar no final da semana, no final do mês, tá? Um outro aspecto importante aqui em ter uma cultura voltada para a felicidade, e aí se eu não convenci antes aí sobre o que são os aspectos que influenciam, de novo, comprovado.
os principais benefícios de ter uma cultura voltada para a felicidade corporativa, e quando eu falo de felicidade corporativa, é a felicidade de todo mundo que está envolvido, não é só do funcionário, não é só do líder, não é só do dono, não é só do CEO, não é só da empresa, é todo mundo entendendo que a empresa também está feliz com os resultados que ela está trazendo para o mercado, tá? Como é que a gente enxerga isso de uma forma mais tangível? Aumento da produtividade, diminuição do absenteísmo, melhora na qualidade do trabalho, né? As pessoas adoecem menos, fortalecimento de trabalho em equipe, eu trabalho melhor em equipe, embora, de novo, não sou amiga de todo mundo, mas eu trabalho bem, eu tenho respeito, eu tenho cumplicidade, estamos todos remando para a mesma direção, porque eu falo muito aqui na Vica, eu posso, todo mundo se esforçar não é sinal de produtividade, né? Eu tenho que remar sempre para a mesma direção, não adianta eu estar remando para uma direção e o meu colega está remando para outra direção. Incentiva a criatividade e inovação, daqui a pouquinho eu vou falar sobre um conceito super importante chamado segurança psicológica, não a segurança só física que muitos de vocês usam aí nos respectivos trabalhos e que precisa dos EPIs aí, que todo mundo precisa e deve usar, mas também tem um outro tipo de segurança que é a segurança psicológica, já falo sobre ela, que incentiva muito a criatividade e a inovação, promovendo um ambiente mais saudável e também atraindo novos talentos, né? A gente sabe que hoje a mão de obra realmente está mais complicada em vários segmentos, não, principalmente no técnico, porque a gente percebe que no funil, né, a base não está sendo alimentada, muitas empresas, inclusive, têm investido nisso como iniciativa privada, porque realmente é muito importante, mas já que a gente tem cada vez menos uma mão de obra mais qualificada e um movimento de uma relação com o trabalho diferente também de gerações, aí é tema para uma outra conversa nossa, mas se eu tenho novos talentos entrando no mercado, como é que eu faço para minha empresa atrair esses talentos para dentro dela? Tá? Um efeito muito importante na saúde mental aqui é que a felicidade pode desempenhar um papel crucial na saúde mental. Então, para quem está aqui que é do RH, ou para quem está aqui que está preocupado com a NR1 entrando aí no ar logo mais, colaboradores felizes são menos propensos a sofrer de ansiedade e depressão. É fato, né? Lembrando lá dos fatos intencionais, da genética, tudo isso corrobora, tudo isso impacta na nossa felicidade, mas com certeza, se eu tiver trabalhadores que aqui estão transitando nesses benefícios, a chance da saúde mental ser afetada é muito menor, tá? Desculpa. A satisfação no trabalho pode levar a uma melhor resiliência emocional, ajudando o colaborador a lidar com o estresse de maneira mais saudável. Vai ter estresse o tempo todo. Tem estresse bom, tá? Tem estresse bom. O que é estresse bom? É o estresse que faz você querer performar melhor. Eu corro, então eu quero correr melhor, eu leio um livro por mês, estou estressada que eu quero ler mais de um livro por mês. O estresse que faz você buscar melhores resultados, claro, dentro de uma janela possível, né? Esse estresse bom faz você se movimentar, ele faz você agilizar para poder. Nossa, de última hora combinei de uns amigos virem jantar em casa, estou aqui no estresse de corrida para organizar lá a pizza e os vinhos. Isso é um estresse bom. Tem o estresse não tão bom da pressão do trabalho, que faz parte também, né? Como eu disse, são coisas que acontecem que estão fora do nosso controle. Mas se eu tiver uma satisfação no trabalho, com certeza vai me ajudar numa resiliência emocional maior, tá? Bom, falei bastante de felicidade, falei bastante aqui dos efeitos na saúde mental, e agora eu gosto sempre de trabalhar com as dualidades, né? Bom, falei de felicidade, não ficou claro, não convenci. Vamos falar então da infelicidade, que consequências que a infelicidade traz para a gente, né? Às vezes a pessoa, se eu falar por um lado a pessoa não entende, a gente tenta falar do outro lado. Eu sou sempre a favor de que a comunicação não é só o que eu falo, é o que o outro entende. Então, eu prefiro ser bastante, às vezes,
clara no que eu estou falando, e até você falando óbvio, né? Tem uma frase também que eu gosto muito, que o óbvio precisa ser dito. Então, mas é óbvio que se felicidade causa isso, infelicidade causa aquilo. Óbvio, mais ou menos, né? Se as coisas fossem óbvias, a gente não estaria vivendo tantas situações que a gente vive hoje em dia. Mas voltando para cá, para a infelicidade, o que a infelicidade traz para a gente? Desestimula engajamento, baixa motivação, aumenta a rotatividade, estimula conflito entre colaboradores e fomenta o absenteísmo, né? Eu vou faltar, não tudo bem se eu faltar, é até bom, melhor para mim que eu não vá, porque lá não é um ambiente bacana. E aí, tudo isso aqui, o que que faz como resultado? Aqui mais uma telinha para levar lá para o diretor, para o líder, né? Aumenta custo, tem menos produtividade, impacta na imagem da empresa, né? Tudo turnover, falta de engajamento, falta de resultado, reflexo nos resultados financeiros, resultado é consequência. Então, não é difícil pensar, se eu tiver com esses ingredientes aqui, o resultado aqui, a minha receita não vai sair tão bacana assim, né? O meu bolo não vai crescer. Então, é interessante porque a gente está falando de um ambiente aqui, muitos de vocês, e é o nosso mercado também do Grupo Vica, de medir pressão, vazão, temperatura, mas a gente pouco mede uma variável muito importante, que é a energia, né? Como é que a gente consegue medir o nível de energia do time? Porque, gente, mas o pessoal não tá tão feliz aqui, Pri, mas tá entregando. Bacana. Mas sustenta, vai sustentar no decorrer do tempo, né? No decorrer dos anos, ele fica sustentável. De novo, como são assuntos muito subjetivos e muito sutis, eu começo a perceber não através de um equipamento como a gente mede aqui, a vazão, a temperatura, né, a umidade, por aí vai, mas no dia a dia, como é que eu estou percebendo isso? E muitas vezes o movimento pode começar numa área, pode começar do RH, pode começar melhor ainda se começar da liderança, da alta direção, mas são movimentos que a gente precisa ir fazendo para que realmente a gente evite essas consequências aqui da infelicidade, tá? É, e notícia boa, e também como tudo tem os dois lados, né? Líderes são fonte de energia organizacional. Da mesma forma que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, que a liderança às vezes as pessoas procuram trocar de emprego porque não estão tão bem na relação direta com o líder, o líder também tem a outra contrapartida, que é no que eu acredito, né? Foi o que eu falei. Há muito tempo atrás, eu falei, estou fazendo as pessoas florescerem, né? Todo o trabalho que eu faço de não só aqui na Vica com o nosso time, mas também nas empresas, quando eu presto uma consultoria, quando eu apresento uma palestra, ou faço um diagnóstico, ou um programa de desenvolvimento de liderança, é que liderança é, sim, fonte de energia organizacional. Eu posso aprender como líder de dois jeitos, né? Como não fazer e como fazer. Quero ser como ele. Como é que ele dá conta? Como é que ele faz? Olha que bacana a atitude dele. Ele está falando e fazendo em consistência com o que ele está apresentando para a gente. Então, e por falar nisso, faço aqui um convite não só para a liderança, claro, para todo mundo, mas essa é uma pergunta, talvez eu fiquei pensando, eu fiz essa apresentação algumas vezes, depois o Tavinho aqui do marketing me ajudou brilhantemente a deixar ela mais bonita ainda para vocês e mais atrativa, e eu fiquei pensando, será que a pergunta mais importante é essa mesmo? Mas neste momento eu acredito que seja mesmo. Meu trabalho gera mais energia do que consome? E aí, o que acontece? Se eu estou gerando mais energia do que consumindo, eu preciso tomar esse cuidado nessa conta, né? Eu preciso ter mais energia vindo do que consumindo, porque senão uma hora a máquina vai pifar, vai parar, né? Então, pegando esse gancho nisso, algumas perguntas que para os líderes possam pensando nessa coisa da energia, de ser aí um canal, de ser um facilitador, né, desse processo, algumas perguntas para a liderança aí se fazer, do que meu time tem medo, né, porque medo faz a gente ter ansiedade, ter depressão, ficar adoecido, do que meu time tem medo, do que eu tenho medo como líder. Quais são as minhas ansiedades como líder? Onde é que está pegando para mim, né? Até para começar a fazer um mapa mental, e depois, se quiser,
né, rever esse material aqui, tirar foto aí agora, print da tela, depois ver no YouTube, até para separar o que está no meu controle e o que não está no meu controle, das coisas que meu time tem medo, como é que eu posso ajudar, né? Eu falo muito para os líderes que eu atendo, não só aqui na Vica, fora também, pergunta como é que você pode ajudar. Muitas vezes a gente chega ajudando da forma que eu acho que a pessoa quer. Então, perguntar mais, ouvir mais, do que o meu time tem medo, do que eu tenho medo, quais são as minhas ansiedades. Eles se sentem seguros para discordar, para trazer ideia, admitir erro. Parecem perguntas simples, mas elas são bastante técnicas, porque elas vão trazer para a gente alguns indicadores que são importantes para a gente poder trabalhar na prevenção. Ah, mas Pri, poxa, eu vou ter que parar agora para pensar nisso, eu tô com pouco tempo, vai tomar meu tempo? Pois é que nem quando a gente não para a máquina para uma manutenção preventiva, quando a gente não para o carro para pôr gasolina, ele vai parar. Então, assim, essas pausas são estratégicas para a gente poder realinhar aí o curso da minha área, o curso da minha empresa, tá? Quando a gente fala de manutenção preventiva, a gente está falando de segurança, de resultado. E aí, nesse contexto, eu queria trazer para vocês o conceito que eu comentei agora há pouco de segurança psicológica, tá? A doutora Amy Edmondson também é uma cientista aí bastante renomada, ela é professora de Harvard e tudo mais de 20 anos também desenvolvendo aí uma pesquisa que ela repete de tempos em tempos sobre a segurança psicológica, tá? O que é, assim, vamos lá, o que é segurança psicológica na definição? É a crença de que ninguém será punido, humilhado ou prejudicado por compartilhar ideias, perguntas, preocupações ou erros, tá? Eu posso falar de um erro, de uma ideia, de uma preocupação, sem ser punido, humilhado, prejudicado. Claro, gente, a gente não está falando, é óbvio que alguns erros são imperdoáveis ou são que não tem como se manter, mas eu estou falando isso aqui no dia a dia, não estou falando de extremos, tá? Estou sempre falando de um dia a dia em que a gente possa ter mais controle. Em linhas gerais, a gente tem aqui relação entre segurança psicológica e padrão de desempenho, a gente tem quatro situações aqui. E aí ela tem algumas bem perigosas, né? Quando eu tenho um padrão de desempenho baixo e eu tenho uma segurança psicológica baixa, eu fico numa zona de apatia, né? Nem tá bom, nem tá ruim. Eu fico ali, ninguém se arrisca porque sempre foi assim, vai ser sempre assim, então deixa como tá. Não tem movimento, não tem motivação, não tem propósito, não tem desenvolvimento, não tem florescimento. Uma outra zona que é preocupante aqui é a zona de conforto, né? As pessoas se sentem à vontade, mas não são desafiadas a crescer. Tem uma segurança psicológica alta, pode falar o que quiser, pode compartilhar ideia, mas desempenha baixo. Também não funciona, porque aí você vai se acomodar. Então, você fica acomodado, eu posso falar o que eu quero, mas também ninguém me cobra desempenho, então tá tudo certo. Zona de ansiedade, que é muito comum hoje em dia, talvez eu diria que essas duas zonas são zonas, infelizmente, muito comuns, que a cobrança é alta, mas qualquer coisa que eu fale que fuja do script, qualquer ideia que eu traga, qualquer mínimo erro que eu cometer, eu vou sofrer muito, então eu prefiro nem experimentar e nem nada, porque eu preciso ficar aqui trabalhando, desempenhando, sem olhar para inovação, sem olhar para crescimento. Aqui sim, zona de aprendizado, que aí o crescimento é exponencial. As pessoas têm segurança para arriscar, para falhar, e ao mesmo tempo são cobradas a entregar o melhor. Né? Então, eu tenho segurança psicológica, eu dou isso para você, mas eu também vou querer que você me entregue mais, tá? Então, nesse contexto, e aí, infelizmente, a gente traz algumas coisas também preocupantes, aí apenas 3 em 10 colaboradores sentem que a opinião conta, de novo, o Instituto Gallup aqui fazendo pesquisas mundiais. A segurança psicológica permite que assumir riscos sem medo, né? Eu posso assumir, eu posso falar alguma coisa, posso propor alguma novidade. E aí, equipes inovam mais quando elas podem discordar e errar sem punição. Estou falando de erros que podem ser depois controlados. Ninguém vai fugir a normas de segurança, nada disso, tá, gente? Mas assim, eu posso trazer ideias, eu posso trazer novos olhares para tentar inovar. Inovação não necessariamente é uma coisa inédita, ela pode também ser uma melhoria. E sem inovação, gente, qualquer operação se torna obsoleta.
de novo, inovação no sentido de melhorias, não só de coisas novas, inéditas, mas também de melhorias, porque a gente precisa estar sempre buscando essa melhoria contínua. Eu não sou a favor da excelência, porque eu acho que pode colocar a gente numa zona de muito estresse, mas de melhoria contínua eu sou super a favor, da gente sempre estar buscando melhores situações e desenvolvimento. Está quase terminando aqui, até para não tomar muito tempo e a gente também conseguir abrir aí para perguntas e respostas. O ciclo da felicidade no trabalho, ele meio que pode começar com uma liderança saudável, mas ele pode começar em qualquer momento aqui. É um ciclo virtuoso, né? Liderança saudável. Se eu tiver aqui, melhor ainda, no melhor dos mundos, eu tenho aqui liderança saudável, que promove um ambiente de segurança, que promove um ambiente com mais energia no trabalho, que contribui para a melhor colaboração e inovação, que traz resultados sustentáveis, que implicam, né, que trazem para a gente esse orgulho, engajamento, esse senso de pertencimento, de sentir-se responsável, né? Uma coisa é eu falar, você é responsável, uma outra coisa é a pessoa sentir-se responsável. E isso aqui, gente, é um sistema. É como se fosse uma máquina. Não adianta ter um só, né? Uma esfera só. Liderança, ambiente, energia. É como um processo industrial. Tem que estar tudo aqui interligado. Se mexer uma variável, impacta o resto todo. Então é importante a gente entender esse ciclo aqui como um organismo vivo e que precisa ser retroalimentado e mantido o tempo todo, de forma constante, tá? Para acabar um pouquinho aqui com essa parte mais teórica, né, eu vou trazer algo um pouco, como eu falei, a felicidade não é o final do processo, ela é parte do mecanismo que gera performance, tá? Não é, vamos fazer tudo isso para as pessoas ficarem felizes. Não, ela é parte do processo que vai gerar performance, tá? E são pequenas ações e são grandes ações também. Para a gente trazer um pouquinho mais para o dia a dia, que é uma coisa que sempre me pedem aí quando eu falo sobre esse tema, algumas ideias aqui. Implantar uma pesquisa sobre felicidade no trabalho, implantando depois ações que derivam da descoberta. Bom, vocês melhor do que eu e os meus técnicos aqui sabem, não adianta medir se não vai fazer alguma coisa a respeito. Medir, né? E não tomar uma medida depois para poder resolver, então é melhor nem implantar pesquisa. Você vai gerar uma expectativa e trazendo os resultados, depois tem que trabalhar em cima deles. Então, dá para fazer sim pesquisa sobre felicidade no trabalho, sobre cultura organizacional, e o resultado é bastante rico para trazer isso para resultados tangíveis no dia a dia. Uma outra sugestão também, aí algumas sugestões práticas, né? Capacitar a liderança sobre temas como autoconhecimento, liderança positiva, comunicação eficaz e times multigeracionais. Nós temos 5 gerações trabalhando juntas, a gente tem desde o jovem aprendiz lá com 14, 15 anos, até diretores ainda com 70 anos, e, enfim, às vezes conselheiros da empresa. Então, como é que a gente faz para pessoas, times com pessoas tão diferentes também trabalharem melhor? Porque cada geração tem aí as suas características, né? Criar uma cultura de feedback constante, como eu disse, o feedback constante, ele também pode fazer parte, também pode ter como parte um sistema oficial, um mecanismo, uma ferramenta, mas também não é só isso, tá? É o cafezinho, é o bate-papo, é 15 minutos de conversa, é 5 minutos que eu passo a mão no telefone, é muito importante criar essa cultura, tá? E avaliar também como sua empresa trata 2 tipos de salários. Tem um termo que ainda é pouco divulgado, mas e a gente cada vez mais fala sobre o emotional salary. Não é só o financeiro. Principalmente para as novas gerações, para quem aqui é do RH, deve perceber que muitas vezes na entrevista, antigamente, salário era a primeira coisa que aparecia. Agora não é. Claro que salário é bom, a gente precisa de dinheiro é bom, dinheiro. Como é que é? Dinheiro não compra felicidade, mas manda buscar, né? Brincando aqui um pouquinho com vocês. A gente vive num mundo capitalista, o dinheiro ele é importante sim, mas não é só isso. Como é que é o salário emocional que eu tenho aqui na minha empresa? E aí, salário emocional, a gente está falando daquele círculo virtuoso que eu comentei com vocês agora há pouco, né? É a liderança, é o ambiente, o quanto eu posso arriscar em dar uma opinião, uma inovação, energia, colaboração, enfim, orgulho, sentir orgulho é um salário emocional, com certeza, sentir que vale a pena trabalhar aqui, vale a pena eu pegar 2 horas de ônibus para poder chegar naquela empresa, então tudo isso tem que ser
considerado aí com algumas sugestões práticas para você, tá? De novo, gente, não é uma coisa isolada, não é evento. Ah, vamos chamar a Pri aqui para fazer uma palestra para gente. Eu vou adorar ir na empresa de vocês fazer uma palestra, mas não pode ser uma coisa pontual. São sensibilizações, são várias coisas que vão acontecendo e que, como eu acabei de falar, felicidade faz parte do processo para que a performance aconteça, melhor performance, melhor resultado, tá? Partindo aqui para as conclusões finais, alguns aprendizados que eu gostaria de deixar para vocês, espero poder ter conseguido, né? A felicidade, ela se apoia em dois pilares principais, resultado e relacionamento. Então, isso é importante vocês terem isso como uma equação, resultado e relacionamento. Se eu tiver que resumir tudo que é a felicidade do trabalho, aonde que ela tá, aonde é que ela aparece, é no resultado nos relacionamentos. Tudo está conectado, é o pensamento sistêmico, é como se fosse uma grande engrenagem. Pessoas, decisões, cultura e performance, não é nada isolado, tá? Times de alta performance surgem em ambientes que investem em prevenção. Então, tudo que a gente está falando aqui de diagnóstico, de liderança preparada, de feedback constante, de energia, de permitir segurança psicológica, tudo isso a gente trabalha na prevenção para que a gente não faça parte da estatística e para que a nossa empresa não faça parte da estatística de empresas que estão cada vez mais adoecendo e adoecendo as pessoas, né? Não é só as pessoas e as empresas também. E uma liderança positiva e comunicação clara criam, com certeza, ambientes psicologicamente mais seguros. Eu preciso de uma liderança positiva. Liderança positiva dá bronca? Dá bronca. Ela sabe como dar bronca e em que momento dar bronca. Liderança positiva, ela é permissiva? Ela não é permissiva. Tá? Muito cuidado. Ela é acolhedora, ela desenvolve as pessoas, mas ela não é permissiva, tá? Até porque o líder também tem que estar feliz, não é só a equipe, não é só a empresa, a liderança também tem que também estar entendendo que a conta está fechando, tá? O bem-estar organizacional é construído de grão em grão, né? É planejamento e consistência, não é uma ação só, não é uma pesquisa que eu crio, não é o bolo do final do mês dos aniversariantes, é o bolo, é a pesquisa, é a palestra, é o acompanhamento da liderança, é o acompanhamento do RH, são várias ações, é o cafezinho, é a surpresa para aquele funcionário de alguma coisa que ele fez que vale a pena ele receber um reconhecimento adicional, seja financeiro, não financeiro. Então, tudo isso é construído de grão em grão, tá? São várias ações que fazem a felicidade permear a empresa como um todo, tá? Desenvolvimento profissional nunca termina, não termina. Líderes são responsáveis pelo florescimento do seu time e, como consequência, pela performance. É mais pesado para o líder? É, claro que é, porque, vamos lá, a gente tem um papel de desenvolver as pessoas, mas tem que ser um pesado leve, né? Eu tenho que ver propósito naquilo. Eu tenho que ver que a minha conta emocional também está fechando, a minha felicidade também está fechando. Tem dia que não é bom? Tem dia que não é bom, não é o tempo inteiro feliz e bom o tempo todo, mas a conta fecha no final da semana, no final do mês, no final do período, tá? E aqui, como conclusões finais, promover a felicidade é essencial para a saúde mental, então, assim, se felicidade por felicidade não é uma coisa que toca vocês, apesar de eu estar aqui quase 1 hora falando sobre o tema, e tem muito estudo sobre isso em vários lugares, né? Muita gente com bastante propriedade falando sobre isso, ela é essencial para a saúde mental e tem que ser uma prioridade para os líderes. Não dá mais para a gente, num mundo em que cada vez mais se adoece, num mundo, num país onde a gente tem tantas outras variáveis que fogem do nosso controle, com a implantação, sobretudo, da NR1, não só por isso, mas também por isso, né? A gente precisa entender que é uma prioridade, tá? Fundamental o líder reconhecer e incentivar a dimensão em várias e práticas na gestão. Líderes que estejam aqui, conversem com as equipes, conversem para cima também. É importante todo esse movimento acontecer. Investir num ambiente positivo traz benefícios para a equipe, melhora desempenho como um todo, não é só sobre uma área, não é só sobre uma pessoa, é sobre a organização como um todo.
em um plano de ação com melhorias e ações contínuas, podem se transformar a cultura. Cultura é feita, cultura organizacional, que também é um termo que a gente ouve muito, cultura é feita de comportamentos, né? Cultura brasileira, cultura alemã, cultura neozelandesa e por aí vai. O que é cultura? Conjunto de comportamento. Se eu tenho melhores comportamentos, eu vou ter melhores resultados. É impossível não acontecer. Isso aconteceu na Vica, acontece ainda e quero que continue acontecendo aqui no grupo, porque a gente realmente acredita que é assim que a gente vai conseguir construir, com comportamento adequado, com valores bastante sólidos, e os resultados vão acontecer como consequência. Tá legal? Acho que cumpri aqui meu horário, acho que eu passei um pouquinho só. Vou passar a palavra aqui para o Vando. Muito obrigada, gente. Bom, muito obrigado, Priscila, pela excelente apresentação. Uma palestra incrível. Espero que todos tenham aproveitado desse momento bacana. Agora a gente vai entrar no nosso segundo bloco, aqui com a rodada de perguntas e respostas. E já temos algumas perguntas aqui. Se prepara, Priscila. Deixa eu ver aqui, só um instantinho. Bom, vamos lá. Primeira pergunta, Priscila. Como faço para convencer minha liderança sobre a importância deste tema? Olha, essa pergunta ela sempre aparece. Vou esperar que aqui que eu consiga responder a contento aí de quem está perguntando. É, é o trabalho de formiguinha mesmo, né? Se a tua liderança não está participando aqui, é muito comum que pessoas que participam muitas vezes trazem essa dor de fóruns como esse, de como é que eu convenço a minha liderança, é um pouco trazendo. Primeiro convite, faz ela assistir aqui o webinar, né? Participar, assistir lá a gravação. Cita para ela algumas coisas que você aprendeu, começa a mostrar alguns resultados aí, alguns indicadores. Lidera o teu líder nesse processo. Não é porque ele é teu líder que você não pode pegar na mão dele e falar: escuta, tem um tema aqui que eu comecei a estudar, eu assisti um webinar, depois eu procurei um livro, conversei com uma outra pessoa, com um colega meu em outra empresa, que é um tema que está cada vez acontecendo mais, e a gente não está falando sobre ele aqui dentro. Então, começa a provocação. Se achar que faz sentido, traz uma consultoria, seja minha ou de outra pessoa, porque muitas vezes santo de casa não faz milagre, mas dá para fazer sim um movimento para que o teu líder comece a ficar sensibilizado sobre o tema. Eu gosto muito de pensar que qualquer coisa que a gente vai fazer na vida da gente, a gente tem que trazer para a consciência. Apesar do inconsciente mandar muito na gente, se tiver só no inconsciente, a gente acaba não praticando. Quando eu trago para a consciência, então, você tomando a consciência, a pessoa que perguntou, tomando a consciência da importância desse tema, você começa a agir diferente, agindo diferente, você acaba com certeza impactando quem está à sua volta e a sua liderança também. Boa, perfeito. Vamos para a próxima pergunta. Priscila, e quando a empresa acha que esse tema é mimimi? Olha, é muito comum também essa pergunta do tema aí do mimimi, ele sempre aparece, como eu falei, felicidade tem que ser uma estratégia. Se ele fosse mimimi, a gente não tava com tantos números ruins como a gente mostrou aqui, né? De absenteísmo, de baixa produtividade, de perda de dinheiro. Não viraria pauta para uma lei, né? A NR1 vem muito desses afastamentos de ansiedade e depressão. E eu acho que quando a gente fala de novo, né? Não é um estado de todo mundo feliz o tempo todo mundo leve o tempo todo, sem pressão, porque muita gente pensa em felicidade sem pressão, pelo contrário. Tem pressão, tem resultado, tem performance, e aí acho que, de novo, né, trazer indicadores, trazer estudos e trazer a presença cada vez mais frequente de cientistas da felicidade, professores desse tema, em fóruns extremamente importantes e estratégicos no mundo dos negócios. Perfeito. Bom, vamos aqui, tem mais uma outra pergunta. Isso não é mais um modismo de gestão? Outra pergunta aqui no chat. Modismo? Isso não é mais um modismo de gestão? Boa pergunta também. A gente tem essas coisas de modismos, né? Tem, uma hora é sustentabilidade, uma hora é a ISO, uma hora é lixo reciclado, uma hora é o meio ambiente. Tá comprovado que não, né? Tá comprovado que tudo isso que a gente achou que era que poderia ser
coisas que fossem passar, mostraram que sem sustentabilidade, sem processos, sem sistemas que permeiam a gestão de uma outra forma, não se sustenta. Então, se fosse um modismo, e eu entendo quando muitas pessoas trazem esse olhar mais crítico, justamente porque é um tema novo, porque é um tema de 20, 30 anos, não é um tema que existe já há muito tempo, né? 20, 30 anos é relativamente novo. Mas quando a gente começa a trazer estudos e cada vez mais comprovar e que a felicidade traz, sim, índices bastante satisfatórios para os resultados, a gente com certeza, se é uma moda, veio para ficar. Perfeito. Bom, uma outra pergunta que nós temos aqui bom dia. Em 2023, pedi ajuda ao RH para me auxiliar em uma dificuldade de relacionamento e comunicação com um colega de trabalho. Entretanto, ao invés de receber apoio, fui exposta e prejudicada em minha avaliação de desempenho. Como lidar com essa situação que me incomoda ainda e reflete nas minhas avaliações? Eu estou lendo aqui junto com você agora, legal. Legal vir essa pergunta, claro, muito triste essa situação. Luciana, infelizmente ou felizmente, você não está só, né? Porque é muito comum a falta de preparo do RH, e eu posso falar isso porque eu já fui diretora de RH, então eu posso falar com propriedade, né? De terceirizar o problema, de não chamar para si o acompanhamento. Muitas vezes o RH também não está preparado, né? Então não justifica, claro, te colocar numa situação aí e ser prejudicada não é legal. Então, acho assim, se você ainda está na mesma empresa e você ainda está lidando com a situação que te incomoda, agora você tem uma oportunidade de ouro aí para você falar sobre segurança psicológica, conceitos que você entendeu aqui agora, e de verdade ter uma conversa bastante difícil com o teu líder ou com quem está envolvido nessa história para colocar mesmo em pratos limpos. Porque muitas vezes isso é uma vida da gente pessoal. Você deixou de falar com alguém lá na época do colégio, e aí você encontra a pessoa nem lembra que teve um problema lá, e a pessoa fala, nossa, eu nem lembrava disso. E você fala, como você não lembra? Se até hoje eu lembro. Então, assim, se tá em você isso, cabe a você. E eu super entendo e te apoio na decisão de falar, olha, eu queria trazer aqui mais dificuldades que eu tenho de relacionamento, de comunicação, não só minha, mas de outras pessoas também que eu percebo que estão deixando de falar, porque se sentem com medo, né? Vamos quando a gente fala de segurança psicológica, se sentem com medo de falar o que está pensando. Então, como a gente está falando de você especificamente, levanta essa bandeira, leva o conceito de segurança psicológica para o RH e leva assim, olha, vocês vão perder a oportunidade de melhorar, porque é no problema também que a gente melhora. Então, assim, se o RH estiver ainda fechado, passado 3 anos, na situação que a gente está agora, com tudo isso acontecendo para esse tipo de conversa, me chama que eu vou lá conversar com o seu RH. Vou lá falar com ele. E vou até pegar o gancho aqui, se me permite. O Sandro perguntou aqui, Vando, se a gente tem serviço. Temos sim, tá? Um dos trabalhos que eu faço aqui, junto com alguns consultores, quando necessário, é levar essa metodologia de implementação, através de um diagnóstico, mapear o que precisa de necessidades, cada empresa, apesar dos problemas se repetirem muito, né? Isso que a Luciana contou aqui para a gente, já vi isso em outros lugares, infelizmente, né? É isso aí, Luciana. É verdade, eu sei. Já fui diretora de RH, então eu sei. Né? A gente tem que ter humildade para falar sobre isso. Então, me chama que eu vou lá, mas já leva um livro de presente para ela sobre segurança psicológica da Amy, manda um TED Talk, assim, manda uma coisinha aí. Boa, Pri. Continuamos aqui no nosso perguntas e respostas. Bom, vamos lá. Priscila, já vivenciou alguma situação onde o estresse prejudicou uma decisão importante? Sim. Vou falar de mim, tá? Da minha decisão. Ontem mesmo eu estava fazendo um trabalho de desenvolvimento de liderança em outra empresa e eu lembrei de uma situação em que eu era muito
intempestiva, né? Vamos falar uma palavra bonita para estouradinha, né? Então, eu escrevi o e-mail, eu já queria mandar, eu já queria... E uma vez eu mandei um e-mail num calor da emoção, assim, que depois eu me arrependi de ter mandado. E porque, principalmente comunicação escrita hoje em dia, gente, seja em WhatsApp, seja em chat, seja em e-mail, é muito... Vamos lá. 7% do que a gente comunica são palavras, verbal ou escritas. Os outros 93% são não verbais, vocais ou gestos, como eu falo aqui muito com a mão. O que acontece? Se eu estou escrevendo e você não está vendo como é que eu estou escrevendo, se eu estou tranquila, não estou tranquila e tudo mais, você vai ler de acordo com o teu estado de espírito. Se você tiver um dia bom e eu te mando só um bom dia, você me manda, oi, Pri. Wanda me manda, oi, Pri, bom dia, reunião confirmada? Eu mando, bom dia, confirmada. O Wanda pode falar, nossa, como a Pri hoje tá ríspida comigo, nossa, eu perguntei se tá tudo bem, ela nem respondeu para mim, que esquisito. E de repente eu tô no trânsito, eu só tô querendo responder para ele, não, confirmado. E aí ele pode me olhar, né, meio assim, cabisbaixo, na hora que chegarem eu comigo, falar, Pri, você tá nervosa hoje? Eu vou falar, não, porque eu tô nervosa por quê? Porque naquela resposta que eu dei para ele, de repente ele achou que eu tava, né, diferente. Então, por isso, de novo, Luciana, que é importante esclarecer, conversar. O que ficou para você aí de resíduo dessa conversa há quase 3 anos atrás. Então, trazendo, sim, eu tinha essa mania de escrever, de querer falar e de brigar, e aí eu comecei a perceber que muitas vezes a minha coragem estava em ficar quieta, né? Para algumas pessoas a coragem é para falar, e para mim a coragem passou a ser ficar quieta. Outro dia eu comentei com meu irmão e sócio sobre silêncio estratégico, né? Tem alguns silêncios que são estratégicos. Então, sim, eu já tomei decisões estressadas, de mandar um e-mail mal criado, de tomar uma decisão, se eu tivesse esperado, eu não teria tomado a decisão que eu tomei. Maravilha. Bom, nosso tempo está quase no finalzinho aqui do nosso encontro, mas a Priscila tem aí uma surpresa para os nossos convidados, né, Pri? Isso, deixa eu agora, só para completar aqui a pergunta, tendo razão, o comportamento assertivo não me ajudou. Com certeza, mas aí é a forma, às vezes, é tentar, e talvez uma pergunta que possa ajudar muito, e eu gosto muito dela, é perguntar para RH. RH, eu não consegui fazer você entender, eu não consegui fazer vocês entenderem o impacto disso na minha carreira. Eu ainda sinto muito pelo que aconteceu. Me ajuda? Então, assim, não é sobre o RH não estar preparado, que também é, tá? Mas é sobre eu não estou sabendo lidar com isso. Você pode me ajudar, por favor? Eu não sei lidar com isso, tá? Então, vamos agora ver se eu vou conseguir. Vou não. Se não, eu vou conseguir. Deixa eu achar ela aqui. Ah, legal. Achei. Eu vou compartilhar agora com vocês. Queria que vocês focassem aqui. Estão vendo a telinha, Wando? Estão enxergando aqui a telinha? Sim, Pri, Ah, então tá bom. tá aparecendo. Então, vem aqui nesse QR Code aqui, ó. Eu vi alguns feedbacks já lá no chat, agradeço aí. Mas faz aqui no QR Code que palavra que melhor descreve essa experiência tua aqui nesse webinar, né? Pra gente ir apresentando aqui. Vamos ver. Olha lá, já tá começando a aparecer aqui as respostas. Para a gente criar nossa nuvem das palavras aqui, do que ficou. Provocação, gosto. Motivação, motivador. Conhecimento esclarecedor, que bom. Pode ter palavras não tão positivas também, mas espero que a maioria seja positiva. Pelo menos a conta vai fechar. Se tiver uma palavra aqui não muito positiva, já vi que a conta vai fechar aqui para o nosso lado, né? Não é para o meu lado, é para a gente sentir que esse assunto realmente é importante e que eu possa realmente contribuir aí para a provocação de vocês, né? Resiliência, conforto, empatia, forte, real, esclarecedor, incentivo, segurança, muito legal. Muito bacana. Conhecimento é que mais aparece aqui, ó. Conhecimento motivador, incentivo e segurança. Olha que legal. Felicidade, resiliência, esclarecedor, transformação. Olha que bacana a transformação. Boa, gosto. Que eu possa ajudar vocês aí com essa conversa, enfim, com mais. Podem contar comigo, contar aqui com a Vika nesse sentido. A própria ABM tem aberto muito espaço para isso. Acho que vale a pena a gente cada vez mais se provocar,
né? E eu gosto muito da palavra aqui de provocar, transformar, motivar. Muito bacana. Ótimo. E estamos no nosso prazo, no nosso tempo, né? Muito bom. Muito bacana. Gente, muito obrigada mais uma vez. Vou continuar aqui esperando a formação da nossa nuvem aqui. Depois eu vou publicar isso lá no LinkedIn da Vika. Também vai estar, não sei se vai estar. Ah, não, vai estar gravado tudo, né? Então, nossa apresentação aqui também. Então, vocês também vão ter acesso aqui à nuvem. Estou à disposição. Meu nome é Priscila Cabaquião, como vocês sabem, podem me achar em LinkedIn, em e-mail, aqui no Grupo Vika. Fiquem à vontade aí para continuar a conversa comigo, tirar mais dúvidas, me chamar para falar com o RH, né? Enfim, mas eu acho que é um trabalho bastante. É um trabalho que dá trabalho, claro, como eu disse, né? Mas com certeza, o resultado vem. Então, acho que é importante a gente ter isso como uma certeza absoluta. O resultado vai vir com certeza. Provocador, conhecimento, saúde mental, engajamento, muito bom. Esclarecedor aparece bastante aí, motivador, conhecimento, segurança, incentivo. Gente, muito obrigada a todos vocês, a participação de todos. Espero de verdade ter contribuído e até uma próxima oportunidade. Continuo aqui esperando algumas respostas ainda. Acho que não temos mais. Temos alguma pergunta? Mas alguém levantou a mão aí, Vando, no chat? Não. Não? Tá. Encerramos aqui a nossa rodada. Então tá bom. Vando, você tem um recadinho final para passar para a gente? Sim, sim. Priscila, gostaria de agradecer pela participação, agradecer também à ABM pela oportunidade de realizarmos este webinar. Tem um recadinho para vocês, pessoal, anota aí. Convidamos a todos vocês para a 10ª edição da ABM Week. É o maior evento técnico, científico e empresarial da América Latina nas áreas de metalurgia, materiais e mineração, que acontecerá nos dias 8 a 10 de setembro deste ano, no Espaço Promagro, em São Paulo. Aqui encerramos a nossa apresentação. Muito obrigado pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada, gente, mais uma vez. Muito obrigada.